Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Meus queridos e amados irmãos, hoje é um culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário. Eu espero que você esteja com seus ouvidos espirituais abertos. Esse é o tipo de palavra, eu sei que muitas pessoas não gostam, né? Mas, queridos, este é o tipo de palavra que a gente, pelo menos, irmãos, pelo menos de 6 em 6 meses precisamos ouvir. Estou falando a partir da minha vida, amém, irmãos? Porque eu sou o primeiro a necessitar disso que nós vamos estar ministrando aqui, porque é de suma importância para que nós venhamos ter uma vida cristã, irmãos, sólida, e uma vida cristã que verdadeiramente possa, irmãos, testemunhar do Senhor Jesus. Quantos gostariam e querem ser mais ainda felizes do que são? Então nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E hoje, irmãos, se você está aí com seu caderninho para anotar os versículos, tá bom? Anote que são muitos versículos, para que a gente possa ter uma vida feliz. A gente precisa ter muito cuidado e muita atenção naquilo que vai ser ministrado aqui esta noite. E nós vamos começar no texto, nós vamos ver muitos textos, mas no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2 inicialmente, tá bom? Abra sua Bíblia aí e deixa até aberta a Bíblia para ir marcando os versículos que nós vamos estar falando aqui. Há textos da Bíblia, irmãos, que nós precisamos estar, irmãos, todo o tempo meditando neles. Logicamente, toda a Bíblia é para a gente meditar, mas há textos, irmãos, que são de suma importância para nós, cristãos, para que nós venhamos ter, irmãos, uma vida satisfatória, irmãos. E são textos, irmãos, que nos alertam com relação a falhas que nós estamos sujeitos, todos nós, com maior frequência, tá bom? Tiago, quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Se alguém não erra na fala, irmãos, ele está perfeito, ele pode refrear todo o seu corpo. Vamos ver agora, Arthur, o versículo 4 e 6 do mesmo texto. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo 8 e 10. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Amém, irmãos? Esse peçonha mortal é veneno. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, nós vamos estar falando aqui esta noite, irmãos, sobre a palavra, sobre aquilo que nós falamos. Porque, meus amados irmãos, a nossa vida, ela é feita por palavras. Ok, irmãos? Nós dependemos, irmãos, da forma que nós usamos as palavras, irmãos. Nós podemos, irmãos, ter uma vida satisfatória ou uma vida não satisfatória. Nós podemos, irmãos, construir relacionamentos ou destruir relacionamentos. Nós podemos, irmãos, edificar vidas, ou nós podemos, irmãos, muitas das vezes, destruir vidas. Eu já vi, irmãos, casos na minha caminhada cristã, de irmãos que saíram na igreja por causa de uma palavra. Nós podemos edificar vidas, mas nós também podemos destruir vidas pela a palavra. Amém? As palavras são tão importantes, irmãos,
que o salmista, veja bem, lá no Salmo 19, Arthur, versículo 14, na parte A, o salmista, ele pede a Deus para que as suas palavras sejam agradáveis. Olha o que o salmista diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o que o salmista está pedindo a Deus? Para que as palavras dele sejam agradáveis. Você pode pedir isso ao Senhor: Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis. Amém, queridos? Porque é muito importante, irmãos, nós temos um equilíbrio nas nossas palavras. É o que nós vamos ver aqui, sobre a importância da comunicação. A gente fala sempre no culto da família, né? Como é importante o esposo comunicar-se com a esposa se comunicar com o esposo, os filhos com os pais com os filhos. A comunicação é importante em todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos. Amém, queridos? Então, irmãos, tanto esse salmista, como o sábio Salomão, que nós vamos ver aqui em todo o livro de Provérbios, eles, irmãos, são unânimes com aquilo que nós vimos aí Tiago ensinando no capítulo 3, naquilo que ele nos falou aí sobre com relação à língua, que a língua, irmãos, é o instrumento que nós usamos para falar. Amém, queridos? Tiago, irmãos, ele é um escritor, irmãos, assim, muito prático. Os ensinos dele são práticos, para a gente colocar em prática na nossa vida. E aqui, irmãos, Salomão, ele também concorda, tá certo? E o bom de Tiago é que ele tem uma linguagem simples, e todos nós podemos compreender o ensino de Tiago, e podemos praticar no nosso dia a dia. Então vamos lá ver o que o Tiago nos ensinou nesse texto aí, sobre esse poder da língua. E dentro desse estudo de Tiago, nós vamos ver o que o nosso amado irmão Salomão, ele nos ensina com relação à fala, à comunicação, sobre a língua, sobre como nós devemos usar esse instrumento, irmãos, que Deus nos dá, para que, no final nós vamos ver, para que Deus nos deu essa língua, essa boca, o dom de falar, o dom de pensar, amém, irmãos? Mas vejam bem, irmãos, embora esse instrumento que nós temos na boca seja bem pequenininho, apesar que tem muita gente que a gente diz assim: ô, pessoa da língua grande, né? Mas é pequenininho, é só um modo de dizer, viu, irmão? É bem pequenininho, irmãos. Mas Tiago está dizendo, irmãos, que ele é um membro bem pequeno do corpo humano, mas ele tem um poder enorme. A língua tem um poder enorme. A fala, a comunicação tem um poder enorme, irmãos. Aí você vai dizer: não, pastor, esse negócio de poder de palavra não existe. Tudo bem, irmãos. Como é que a gente escolhe, irmãos, na política, um candidato para votar? É porque alguém está falando, irmãos. É porque alguém está usando a língua, está lançando proposta. A gente escuta e a gente vota porque está havendo uma comunicação, irmãos. Como é, meus queridos e amados irmãos, que a gente aprende na faculdade, no colégio? É porque tem alguém ensinando, é porque tem alguém usando a língua, falando, nos mostrando, nos fazendo raciocinar através da comunicação. E é assim que nós aprendemos nas faculdades, nas escolas. Tudo isso é pelo poder da língua. Irmãos, como é? Aqui tem muitos que trabalham em comércio, em vendas. Como é que você vende os seus produtos, irmãos? É falando, é mostrando, é explicando, é convencendo através da palavra que aquele produto é bom. Amém ou não amém? É assim ou não é, irmãos? Como é, meus queridos e amados irmãos, que a gente, às vezes, está num teatro ou assistindo um cinema e muitos se derramam em lágrimas, choram, porque tem alguém usando a comunicação e muitas vezes atinge as suas emoções pela palavra, o poder que tem na palavra. Porque, queridos,
aqui na igreja, como é que a gente aprende, irmãos? Porque todo mundo que sobe nesse púlpito aqui, ele usa a palavra, ele usa a língua, ele se comunica. É por isso que nós aprendemos, é por isso que nós conhecemos mais de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós oramos, estamos usando a nossa boca, irmãos. Nós clamamos a Deus. Quando alguém sobe aqui para louvar, está usando a boca, irmãos, está louvando a Deus, está usando a sua língua para glorificar a Deus. Isso tudo é o poder que nós temos nesse pequeno membro. Amém, queridos? Então, irmãos, também nos relacionamentos não é diferente. Não é diferente. Quando eu olho aqui para o Natanael e a Cássia, eu não sei quem foi que começou, mas alguém chegou com uma conversinha, né? Alguém, não sei quem foi, mas alguém chegou com uma conversinha meia mole para o outro. Foi ou não foi? A conversinha real meio mole, como quem não quer nada, mas usando a língua. Tá certo que é meio meloso, mas foi. Né? Aí tá aí, ó. Começa assim, irmãos. Mas é o poder que tem a palavra, a comunicação, a língua, irmãos. Ok? Então, irmãos, embora esse pequeno membro, e Tiago, capítulo 3, versículo 5, ele fala desse pequeno membro que está na nossa boca. Assim também a língua é um pequeno membro. É um pequeno membro, mas é poderoso. É poderoso, irmãos. E Tiago compara, irmãos, olha só. Ele compara, em primeiro lugar, o poder da língua ao freio na boca de um animal e ao leme de um navio. Versículo 3 e 4. Ele compara, irmãos, que essa língua é como o tamanho, o freio, né, que é colocado. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que está ali no governo, né, leve. Então, queridos e amados irmãos, aqui ele está demonstrando o poder da língua. É bem pequenininha, mas é como, irmãos, um freio de um cavalo e um leme de um navio, porque o freio do cavalo é pequenininho, o cavalo é grande, mas aquele freio é quem faz ele parar e leva ele para onde quer. Está lá na boca do cavalo, bem pequenininho, é colocado aqui, e as rédeas, né, ali governam. E o navio da mesma maneira, o timoneiro está lá, só com aquele timão na mão, mas não é aquilo que dá direção ao navio. O que vai dar direção ao navio é o leme, que está lá embaixo d'água. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, mas para o tamanho que tem um navio, meu irmão, aí ele se mexe para um lado ou para o outro, e ali ele governa o navio, para onde o timoneiro quer levar o navio, ele leva. Amém, queridos? Então, da mesma maneira, irmãos, a língua, ela também governa a nossa vida. A língua é bem miudinha, mas ela governa a nossa vida. É como eu falei, uma palavra pode destruir o ministério. Uma palavra amarga pode aumentar o ódio. Amém ou não amém, irmãos? A palavra mal colocada pode suscitar uma ira. Tudo isso é com esse pequeno membro. E ele vai direcionar as nossas vidas. Mas também, irmãos, uma palavra doce pode iluminar o dia de alguém. Pode dar uma nova perspectiva na vida de alguém. Uma palavra bem colocada pode também, irmãos, trazer a esperança renascer no coração de alguém. Porque este membro que nós temos na nossa boca, ele tem o poder, irmãos. Ele tem um poder. Provérbios, capítulo 12, vamos ver o que o sábio Salomão começa a falar aqui. Provérbios 12, 25, sobre esta questão da palavra trazer ânimo, alegria. Ele diz o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra faz o que, irmãos? O alegra.
Olha só o poder da palavra. Tem o poder de alegrar a vida de alguém. Tem o poder, irmãos, de mudar a perspectiva de alguém, do coração de alguém. Mudar, irmãos, aquilo que está no coração de alguém. Porque se o cara está com o coração abatido, ansioso, ele vai se alegrar porque alguém vai chegar com a palavra. Você está entendendo, meus irmãos? E aí, queridos, Tiago, ele também nos chama a atenção aqui, irmãos, e compara a língua, irmãos, com um fogo destrutivo. No versículo 6, capítulo 3, ele compara, irmãos, a língua a um fogo destrutivo e a um veneno, como nós vimos. Olha só o perigo que é a língua, né, irmãos? Olha só, irmãos, o perigo que esse pequeno membrozinho aqui é, irmãos. Quem se lembra do chumbinho? Quem se lembra? Se lembra não? Eu sou tão velho assim, irmão. Aquele veneno para rato. Chumbinho, irmão. Aí só 3 levantaram, né? Porque pensava que era um desenho animado que tinha do chumbinho, né? Esses são os mais antigos ainda, viu? Era um rato que tinha, né? O chumbinho, né? Esses são ainda mais. Então, meus irmãos, vejam bem, ele está comparando a nossa vida com aquilo, com veneno. E pense num veneno perigoso aquele, irmãos. Pense num veneno perigoso. Matou muitas pessoas. E ele está comparando, irmãos, a língua a um fogo destruidor e a um veneno, irmãos. Olha só, queridos. A Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago 3,6, está aí, a língua também é um fogo, e como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamada, logo por quê, irmãos? Pelo inferno. Pelo inferno. Quando ele diz que a língua é um fogo, irmãos, a gente sabe que o fogo é útil, irmãos, para muitas coisas, assim como a língua também é. O fogo é útil, irmão, para a gente assar uma carninha na brasa. É bom, não é, irmãos? Ele é útil para cozinhar, para aquecer no inverno aí, em muitos lugares. O fogo é útil, irmãos. Agora, irmãos, quando é um fogo descontrolado, irmãos, meu irmão. E da mesma maneira, irmãos, é a língua. Quando é descontrolada, a língua pode ser útil, como nós já vimos, alegrar, ensinar, mas quando está descontrolada, irmãos, bicho, é como um fogo destruidor, irmãos. O que tem na frente, ele vai destruindo tudo. Nos interiores, né, irmãos, quando tem aquela, não sei se alguém já participou, quando vai fazer o roçado, tem a coivara chamada. O camarada corta ali aqueles matos tudinho, árvore e tudo, e bota tudo numa ruma, e deixa secar. Aquilo se chama de coivara, depois toca fogo. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que quer adiantar o serviço e não quer fazer aquele ajuntamento daquilo que capinou, que roçou e queimar. Aí o que é que ele faz? Ele corta só os matos e deixa tudo no lugar. Aí ele faz o aceiro do roçado. Ali aquele quadrado, ele faz assim mais ou menos 1 metro, tipo uma estrada, em redor do roçado todinho, e toca fogo no roçado todo. Mas quando aquilo foge do controle, irmãos, quando aquele fogo que está dentro daquele quadrado sai para outro lugar, é um desespero, irmãos, porque aí é um fogo sem controle. É um fogo sem controle, e fogo sem controle, irmãos, não tem quem possa controlar. E Tiago está comparando a língua a isso, que ela descontrolada, ela destrói tudo pela frente, irmãos. Posso ouvir um amém? Eu já dei um testemunho aqui, irmãos, que lá em São Pedro da Aldeia, onde eu servia na Marinha, passei um tempo lá, 1 ano e pouco, que era uma base de helicópteros da Marinha. E lá, irmãos, eu fiz 2 cursos de combate a incêndio de aviação. E num desses cursos, irmãos, a coisa fugiu do controle. Porque como era esse curso, irmãos?
Tinha uns tanques de óleo que botava para pegar fogo para a gente apagar, 2 linhas de mangueira com água, e aquelas chamas não é coisa pequena não, irmãos, é curso de combate a incêndio mesmo. E ali tinha o número 1 de mangueira, o número 2, e tinha um líder que ia na frente, no meio das 2 linhas de mangueira, e aquilo era um perigo, porque se um dos 2 fraquejasse, o camarada tivesse medo do fogo e saísse, porque o fogo não vinha para cima dos outros, porque tinha água, mas se ele caísse, o fogo lambia todo mundo. Então você tinha que confiar naqueles 2 homens, e eu, quando era líder, eu pegava no cinto dos 2 aqui, porque eu não era besta, o caba não correr, né? Levando os 2 para cima do fogo, porque eu tinha visto já, eu vi um líder sair rolando, porque o camarada, na hora, com medo do fogo, ele baixou a mangueira e queria sair, mas o líder se jogou no chão e saiu rolando, que não era bobo, que o fogo ia. E aí uma vez, irmão, tinha uma carcaça também de um helicóptero velho lá, e aquela carcaça era como se fosse uma grande bandeja que enchia de combustível e tocava fogo para combater como se fosse um helicóptero, né? O incêndio. E nesse dia, irmãos, encheram demais aquele espaço lá, e quando tocaram o fogo, foram ver que a gasolina estava descendo para o capim seco lá da base. Meus amigos, naquilo que ia ser um treinamento se tornou real. Pense na correria do povo querendo apagar aquele incêndio que estava indo para... Já tinha pegado no mato seco, ia se alastrar por toda a base. Então, irmãos, por quê? Porque um fogo, irmãos, descontrolado, ele come tudo que tem pela frente. Da mesma maneira, é o que, igreja? A língua, irmãos. Amém? Então, queridos, vejam bem, ele também aqui compara a língua a um veneno mortífero, aquilo que envenena. Nós estamos falando da boca, das palavras, das comunicações, irmãos. Então, queridos, vejam bem, no versículo 8, capítulo 3, compara a picada de uma serpente venenosa, que pode ser mortal, né? Uma serpente venenosa. E o veneno da língua é tão venenoso quanto a picada de uma cobra mortal. Vejam só, irmãos, o que é que nós temos na nossa boca. É a palavra de Deus que está nos mostrando. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, para que nós venhamos ter uma vida cristã saudável, quantos querem ter uma vida cristã saudável? E ter maturidade, é essencial a gente cuidar com as palavras, irmãos. Com as palavras. Vamos ver aqui, irmãos, o que o nosso sábio Salomão, ele nos ensina com relação a gente ter cuidado com a palavra. Lá em Provérbios 10, 19, ele nos ensina o seguinte, irmãos, olha só, vai anotando aí. Na multidão de palavras, quando a pessoa fala demais, é uma multidão de palavras. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios, o que fecha a boca, ele é o que, irmãos? Sábio. Aquele que fala pouco, fala só o essencial, fala só aquilo que pode trazer edificação, esse é sábio. Mas aquele que fala, não para a matraca, meu irmão vai pecar muito, não falta pecado, porque fala muito. Agora o que fala pouco, a Bíblia compara ele com um sábio, ó. Salomão também nos mostra lá em Provérbios 13, 8, capítulo 13, versículo 8, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Essa tradução aí está totalmente diferente da minha. 13, 8. Deixa eu ver aqui como é que diz a minha aqui. É isso aí mesmo, 13, 8. A não ser que eu tenha... Deixa eu ver aqui. 13, 8. Não, fui eu que me enganei mesmo. É 13, 8.
Tá uma coisa errada aí, porque na minha diz o seguinte, irmãos. Vamos lá. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. 13:8, né? Você botou? Não, mas aqui é 13:8 na minha. 13. 3, mano. 13, capítulo 13. Ah, sim, versículo 3. É verdade. É verdade, tá certo. É porque eu marquei aqui, fiz uma rodinha, aí apaguei o nome. Tá certo. Olha aí, irmãos. Chegamos a um denominador comum, amém? O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Quem quer ter, irmãos, paz na alma? Quem quer ter, irmãos, uma alma sem perturbação? Quem quer ter, irmãos, paz de espírito? Pois então, irmão, guarda o quê? Guarda a boca. Guarda a língua. O que mais Salomão nos instrui? Vou ver se agora Salomão não erra mais, né? Capítulo 18, versículo 7. Olha aí, irmãos. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Mas como eu sei que aqui, essa noite, não tem tolo, aqui só tem sábios, amém? Eu estou lendo só para ler mesmo, mas essa palavra não é para gente, isso é para o tolo, que fala muito, e os lábios são um laço para a alma dele. Capítulo 21, versículo 23, Provérbios. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda o que, irmãos? De quê? De angústia, irmãos. Às vezes, muitas das lutas que nós podemos passar, traz angústia para o coração, às vezes pode ser justamente porque nós podemos estar falando demais. Amém? E aí a gente fica botando a culpa em quem? No chifrudo, no sapiroco, no capeta, no coisa ruim, no desvalido. Mas às vezes, irmãos, é porque a gente não tem segurado. É ou não é? Quem vai teimar aí com Salomão? Capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro, eita, olha aí, uma maçã de ouro, em uma salva de prata. Uma salva é uma bandeja de prata. Olha que coisa rica, preciosa. Assim é a palavra dita ao seu tempo. É uma coisa preciosa você falar no tempo certo, na hora certa. É como ouro, irmãos, é riqueza. Amém, meus irmãos. Mas deu para compreender, irmãos, que se a gente não vigiar na palavra, a gente traz tanta coisa ruim para a vida da gente. Deu para compreender, irmãos, que se a gente guarda a nossa boca, irmãos, a gente está guardando a nossa alma, o nosso coração. Tiago, irmãos, ele também nos alerta, irmãos, que sobre a perversão da língua. A gente viu, irmãos, que a língua pode ser um instrumento de bênção, amém, irmãos? Mas ela pode ser pervertida, irmãos, ou seja, pode ser mudada para fazer aquilo que não agrada a Deus. O poder, em todos os sentidos, pode ser pervertido e usado para propósitos destrutivos. A gente pode estar querendo usar nossa língua para propósitos que não vão agradar a Deus e vão trazer destruição. E isso, irmãos, pode acontecer com o poder das palavras. Eu vou dar aqui um exemplo, irmãos, como as palavras são importantes. Eu vou dar aqui um exemplo do dia de hoje, para os dias de hoje, vejam bem. Olha como é que estava acontecendo, irmãos, até o ano passado. Presta atenção. Um jornalista, ele ia
e fazia uma denúncia. Um jornal, uma televisão fazia uma denúncia. Algum político que é oposição àquele a que está sendo feita a denúncia, aquele político faz o quê, irmãos? Ele usa aquela denúncia daquele jornal, daquela televisão, e faz uma entrada de investigação num tribunal superior. E quando esse político pedir uma investigação sobre aquilo que foi denunciado lá num tribunal superior, toda a mídia começa a dar destaque sobre aquela denúncia. Isso se chama narrativa, foi construída uma narrativa. Isso é o que, irmãos? Tudo através da comunicação. Uma pessoa, ela pode jogar uma denúncia sobre um fato, sem comprovação nenhuma. Um político adversário pega aquilo para fazer uma denúncia, e aí toda a mídia junta, fica batendo em cima daquilo sem ter nenhuma prova. E depois que é comprovado que aquilo não era um fato verídico, que já destruiu aquela vida, já lhe prejudicou, e é comprovado que era inocente, a mídia se cala. O que é isso, irmãos? É o poder da comunicação para levantar uma vida ou para destruir. Ela pode também pegar um camarada que não está ali sem nenhuma perspectiva de nada, mas pode botar lá em cima, dizer que o camarada é isso, aquilo, aí todo jornal fala, toda a mídia fala, e o povo todinho que não tem o conhecimento, não tem a perspectiva de pensar, né, a perspectiva de analisar, nem pensar, acredita em tudo aquilo que está sendo colocado. Mas tudo isso pelo poder da comunicação. E isso, irmãos, o que a gente está falando aqui é sobre a perversão da língua. Pode ser usada para muitas coisas ruins. Eu estou dando só um exemplo aqui, irmãos. Amém? Tem um camarada, irmãos, eu não sei se vocês recebem vídeo dele. Um camarada que é deputado federal, um tal de André Janones. É o camarada que inventa mais mentira hoje em dia no Brasil e tem mais seguidores. E ninguém analisa naquilo que aquele camarada fala. Tem gente até hoje esperando aí sair o 14º, que ele disse que ia sair no ano passado, viu? Antes dele se eleger, né? Eu estou lutando aqui, já aprovei, já vai sair. Então, irmãos, a língua ela pode ser usada de forma destrutiva. De forma destrutiva. Tiago, irmãos, escreve que a língua pode ser um instrumento para o mal. Ela pode ser usada para o mal. Ele chama, lá no versículo 6, Tiago 3,6, de um mundo de iniquidade. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. Porque pode ser usada para o mal. A língua tem um poder terrível, irmãos, de blasfemar, irmãos, contra Deus. A língua, ela pode semear contendas. A língua, meus irmãos, pode endurecer corações, pode destruir famílias. Alguém já conhece aí alguma história? Não precisa dizer não, mas você vai se lembrar. Alguém conhece alguma história de alguma família que foi destruída por causa da língua? Famílias que foram destruídas por causa da língua. Camarada deu uma palavra ruim para acolá, a mulher deu outra ruim para acolá, o filho se meteu, disse outra palavra, tudo por causa da língua. Famílias, igrejas, sociedades, tudo pelo poder destruidor da língua. A língua pervertida, irmãos, ela é pervertida quando ela é tola, quando ela é usada tolamente. Provérbios 18, 7 diz, fala sobre isso. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Todo insensato, irmãos, todo louco, tolo, ele vai se meter em rixas, irmãos.
em confusão. Veja aí Provérbio 23. Ele vai se meter. Honroso é para o homem desviar-se de questões, de rixa, de confusão. Mas o tolo é o quê, irmãos? Intrometido. Ele vê que tem havendo ali algum problema, ele vai lá no ouvido de um: você está certo, era assim mesmo. Era para ter feito, era isso mesmo. Porque vai se meter onde não é chamado. Os irmãos estão compreendendo? E tem o tolo mais tolo ainda, é o que fica falando no ouvido de um e do outro, alimentando contenda, língua pervertida, destruidora. Provérbios 20. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. O tolo que usa a sua boca para amaldiçoar seu pai ou sua mãe, olha o que acontece com ele. A lâmpada dele, a luz dele, vai ficar em trevas. Posso ouvir um amém da igreja? Quem fala demais, irmãos, prova que ainda está longe de servir a Deus. A língua é pervertida, irmãos, quando ela é usada para fazer intriga. Graças a Deus, nós estamos na casa de Deus, amém, irmãos? Só tem crente aqui, amém? Então a gente não pode ver, a gente não vê nada disso aqui, amém? A língua, irmãos, ela é cheia de maldade quando se torna um instrumento de intriga, difamação, insulto. Agora vejam bem, irmãos, intriga não é apenas quem fala dos outros, da vida dos outros, não, mas quem comenta aquilo que não lhe diz respeito maldosamente. Ele está comentando aquilo que não tem nada a ver com ele maldosamente. A Bíblia alerta para que se deixe de falar demais. Eu já falei aqui o versículo, Provérbio 20:19. E até porque Deus, ele aborrece a contenda. Vamos ver esse versículo aí, Arthur, Provérbios 12:22. Ah, rapaz, esse relógio ali está parado, né? Ixi, rapaz, eu pensando que tinha um bocado de tempo, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis a quem? Mas o que age fielmente são o seu deleite. Agora, quem anda, lábios mentirosos trazem problemas. Meus queridos e amados irmãos, Tiago, irmão, sobre esse assunto, ele também, irmão, alertou para o fato de que não convém uma mesma boca, uma mesma fonte, jorrar água doce e água salgada. Ele faz esse alerta, irmãos, para nós, lá em Tiago 3, 10 e 12, versículo 10 e 12, ele faz essa comparação, irmãos. Não pode uma fonte de uma mesma boca procedem bênção e maldição. O camarada abençoa, mas também amaldiçoa, não pode. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que não pode, irmãos, de uma mesma fonte, irmãos, sair palavras de bênção e palavras de maldição. Uma fruteira da goiaba e manga ao mesmo tempo, não existe isso, irmãos. Não existe isso. A mesma boca que fala de Deus, irmão, não pode falar de palavrão. Amém? A mesma boca, irmão, que evangeliza, prega sobre Deus, fala de Deus,
glorifica a Deus, mas depois está falando palavrão. Não existe, meus irmãos. A mesma boca, irmãos, que louva a Deus e baixa o pau no irmão, na criatura de Deus, na criação de Deus. Não pode. A mesma boca, irmãos, que muitas vezes está profetizando, evangelizando, louvando, mas vive mentindo. Água doce e água salgada. Pode, irmãos? Não pode, irmãos. Então, meus queridos, qual é o propósito da nossa... Por que Deus nos colocou uma língua e nos colocou aí 2 ouvidos? Qual é o propósito de nós termos uma língua, irmãos? Em primeiro lugar, nós sabemos que é para glorificar a Deus, amém? Em primeiro lugar, irmãos, a gente usa para glorificar a Deus. E que enorme bênção, irmãos, é a gente poder falar. Que bênção a gente poder falar, conversar, cantar, verbalizar aquilo que nós sentimos, verbalizar, irmãos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, nós pudermos usar e verbalizar. É ou não é, irmãos? Nós podemos expressar nossa adoração a Deus, nosso amor às pessoas, nossos familiares. Nós podemos expressar, irmãos, nosso amor aos nossos irmãos. Nós podemos, irmãos, compartilhar nossas esperanças, nossos sonhos, tudo com a nossa boca. Nós podemos declarar o amor com a nossa boca. Amém ou não amém? É assim, irmãos. Provérbios 10, 11. Ele fala um pouco sobre isso também. A boca do justo é o que, igreja? Fonte de morte, amém? É isso? Ah, não? E o que é? Fonte de vida, meus irmãos. Mas a violência, ela cobre a boca dos perversos. Então, se nós somos justos pelo sangue de Jesus, a nossa boca tem que gerar vida. A nossa boca tem que gerar vida. Jesus, irmãos, é o melhor exemplo a ser imitado. Já estou concluindo. Ele sempre usava a palavra de ânimo, de encorajamento, aqueles que o buscavam. Lá em Mateus 9, 2, a gente pode ver, irmãos, que um homem chegou aos pés de Jesus, totalmente arrasado. E Jesus, vendo a fé dele, disse o que ao paralítico? Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus, ele não disse assim, não, ai, isso é castigo, você vai para o inferno. Não. Ele disse o quê? Tem bom ânimo, encorajando, palavras de vida, meus irmãos. Será, meus irmãos, que existe alguém que precisa ouvir dos seus lábios, é dos seus lábios, uma palavra de encorajamento? Tem, irmãos, tem pessoas que precisam ouvir dos nossos lábios, aqui na igreja mesmo, irmãos, que precisam ouvir da gente encorajamento, uma palavra para levantar, de ânimo, de fé, de esperança, de orientação. Amém ou não amém? Ou você não conhece? Pois olhe para o seu lado aí e diga assim, meu irmão, seja forte em Jesus, continue confiando no Senhor. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe, há alguém que você aprecie muito, alguém que você aprecia muito, mas nunca ouviu você dizer para essa pessoa que é grato pela vida dela, que ama essa pessoa, que respeita essa pessoa, que honra essa pessoa.
Talvez tenha uma pessoa assim, irmãos. E por que você não usa a sua boca para dizer muito obrigado por você fazer parte da minha vida? Muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. A gente tem essa dificuldade de usar nossa boca para ser manancial de bênção, mas quando a pessoa erra, a língua é uma espada, meu irmão. É ou não é? É, meu irmão. Agora para dizer, rapaz, você é uma bênção na minha vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Nos casamentos, nas famílias, a gente tem ouvido mais palavras de amor ou palavra de terror? Hein? Na família, irmãos, a gente tem ouvido mais palavras que venham a levantar ou venham a matar? Na família, irmãos, a nossa língua, ela distribui ali ramalhetes de flores ou a maldita da espada? A gente tem que agradecer a Deus, irmãos, porque a gente pode usar a nossa boca, a nossa língua, para falar dos nossos sentimentos, dizer que ama, que respeita, agradecer, mas a gente tem que usar, irmãos, principalmente na nossa família, na nossa casa. Depois que a pessoa está descendo lá, mas eu amo demais, eu amo demais, eu amo. Não adianta, irmãos. Tem que dizer agora. É olhando no olho. Olha, eu te amo muito, eu agradeço a Deus pela tua vida, você é uma bênção na minha vida. Assim que nem eu me derreto ali para meu amor ali, minha esposa ali, linda ali. Só vivo me derretendo para ela. Eu digo para ela muito, que eu amo, a mulher da minha vida. Eu sempre digo aqui para a igreja que ela é uma bênção aqui nessa igreja também. Eu sou um derramado, sou arreado dos 4 pneus. E quando ela vem bonita do jeito que ela está ali hoje, menino, aí o pastor se acaba todinho. Amém, meus irmãos? Então vamos usar essa boca, irmãos, que nós temos, para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para levar palavra, para agradecer, para dizer que ama. Se a gente usar a nossa boca, irmãos, para fazer isso, irmãos, nós vamos ter uma vida muito mais feliz, irmãos. Muito mais feliz. E com a boca nós também usamos, irmãos, para fazer confissão das nossas culpas e pedir perdão. No próprio livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele ensina isso, que nós devemos, irmãos, confessai as vossas culpas uns para os outros. Também é para a gente confessar os nossos erros e pedir perdão. E para concluir, irmãos, a boca também serve para nós testemunharmos acerca da nossa vida para outras pessoas. Salmo 66, versículo 16, para concluir. Salmo 66, versículo 16. A culpa não é minha não, irmãos, o relógio é que está parado, viu? Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A nossa boca serve para testemunhar, para falar aquilo que Deus tem feito. E Ele chama, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma, à minha vida. Então, meus irmãos, falar é tanto uma bênção, como é uma responsabilidade. Jesus, ele não desperdiçou energia
irmãos, para falar o que não devia, não. Jesus falou aquilo que edificava. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. O poder de Jesus, irmãos, era gasto para criar esperança e restaurar nas pessoas o desejo de viver, de mudar de vida. E diante de seus acusadores, irmãos, sabe o que foi que Jesus fez? Ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Mas ele usou sua boca, sua língua para edificar vidas e para trazer paz aos corações. Amém, meus queridos? Vamos usar a nossa boca, a nossa língua, já fazendo um treinamento. Todo mundo vai ficar de pé e glorificando ao Senhor esta noite, exaltando o seu nome.